Olá pessoal, o assunto de hoje é sobre o uso da aveia para a produção animal e a intenção é discutir um pouquinho sobre a viabilidade técnica, né, da adoção do sistema de integração lavoura-pecuária, algumas vantagens relacionadas a uma série de aspectos, né, e os desafios também que esse sistema encontra e alguns critérios de manejo, né, que podem ser adotados para ajudar a superar esses desafios. Bom, eu digo que, sem dúvida nenhuma, a estabilidade produtiva é uma das grandes vantagens do sistema de integração lavoura-pecuária. Tá? Enquanto que no sistema exclusivo grão, o produtor tem duas ou três colheitas por ano, na ILP ele tem isso por dia. Tá? Então isso confere uma estabilidade produtiva muito maior. Qual que é o ônus? Bom, o ônus é que ainda falta estrutura, né, para facilitar manejo e a demanda de mão de obra nessas propriedades de ILP, principalmente na ILP com leite, é muito alta. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, a demanda física de trabalho, né, no sistema exclusivo grão é muito menor. Por outro lado, se esse produtor passar por um período de estresse hídrico aí de 25, 30 dias, 20 dias que seja, no período crítico, né, pendoamento do milho, consequentemente vai ter uma grande quebra de produtividade e o lucro dele naquela safra está comprometido. Né? Por mais que ele acione pro agro, ele não tem lucro. Enquanto que um período de 20 dias de seca no ELP, se o produtor está bem estruturado e tem um planejamento alimentar adequado, possivelmente ele vai ser pouco afetado. Né? Associado a isso, né, a grande maioria das propriedades, né, a nível de sul do Brasil, elas têm um tamanho de 1 a 2 módulos fiscal, né, em torno de 30 hectares, e sem dúvida nenhuma, atividades onde tem a produção animal conseguem otimizar, né, e viabilizar e manter essas propriedades, né, com qualidade de vida e com viabilidade econômica. Tá? Então, às vezes, uma propriedade como essa aí, de 7, 8 hectares, com 8, 10 animais, conseguem dar uma renda razoável para a família, né, viver. Tá? E às vezes tem uma renda muito superior até ao que ela conseguiria ter na cidade. O que a gente vê é que muitas dessas propriedades ainda enfrentam uma série de desafios, tá? Como falta de planejamento alimentar, como baixo investimento, né, em fertilidade de solo, enfim, as propriedades elas passam por uma dificuldade de capitalização, né, para conseguir aumentar o potencial produtivo, né, e transformar aquela realidade da foto anterior, né, exclusivo grão, para uma realidade como essa. Tá? Então, vou usar esse slide de um colega meu, né, do Mafiolete, onde ele mostra que em questão de um ano se fez ajuste, né, da composição do rebanho, animais improdutivos foram eliminados, a renda desses animais permitiu investir em fertilizante, na pastagem, aumentou a produção de leite por hectare para cima de 20 mil litros de leite por hectare ano. Enfim, capacidade de suporte aumenta, os índices zootécnicos melhoram, é fácil de melhorar, né, com manejo. E o produtor sai, né, de uma realidade muitas vezes descapitalizado, né, para uma realidade como essa, né, com qualidade de vida, com renda, com conservação ambiental, só adotando algumas estratégias de manejo aí, né, e adotando conhecimento. Essa propriedade eu destaco ela, né, porque pode ser uma propriedade na ordem de 500 litros dia ou uma propriedade na ordem de 5 mil litros dias. Tá? Então, depende logicamente aí do tamanho do empreendimento. Importante falar também que da área de verão, né, cultivada no sul do Brasil, 2.500 milhões, 2,5 milhões de hectares representam aí todos os cereais de inverno. Ou seja, essa área, mais a área de safrinha, né, de feijão e milho, elas somam aí menos de 5 milhões de hectares. E nesse sentido eu tenho aí uma grande quantidade, né, de áreas passíveis de serem utilizadas no sistema ILP. Tá? Então esse, sem dúvida nenhuma, é o principal uso do solo hoje a nível do sul do Brasil, né?
A gente sabe que o sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul é a maior bacia leiteira do Brasil, tá? Já foram, no Paraná são mais de 100 mil produtores de leite, tá? Então são muitas pessoas, né, diretamente envolvidas nessa atividade. O risco produtivo, né, por exemplo, trigo, geada no inverno, né? Essa foto até exemplifica a metade sul do estado do Rio Grande do Sul, onde tem seca em janeiro e fevereiro. Então, nessas regiões, dificilmente tem dificuldade para entrar o grão e a LP é mais sustentável, né? E ainda está no campo nativo, pode ser feito reforma, tá? Mas eu quero chamar a atenção aqui para a nossa realidade. A gente tem dois climas relativamente distintos, né? Onde o clima CFB é muito mais frio e o risco de geada é muito maior. Então, existe uma aptidão relativamente maior, até cultural, né, nessas regiões, pela exploração de aveia, azevém no inverno para a produção animal. Tá? Porque acaba que o trigo, eu tenho que fazer plantio, semeadura lá no mês de junho, a colheita é no mês de novembro, começa a atrasar a soja, então essas regiões elas já têm uma aptidão, né? Um período de inverno muito maior, onde esse período de pastejo é de 140, 150 dias e a capacidade, né, produtiva, então, é muito maior nesse inverno. Né? Essas regiões, o problema maior de pastagem é no verão do que no inverno, né? Ao contrário, muitas vezes, na realidade, CFA. Então, é importante contextualizar, né, esses dois sistemas. Aqui mostra, né, ILP, feijão safrinha, parte da área já com aveia, dando pastejo no mês de maio, manejo adequado, né? Aqui o estado de Santa Catarina, esse mapa tem para o Rio Grande do Sul também, aí mostra clima CFA e CFB, tá? Aqui risco de geada, né? Em regiões de altitude, a geada pode comprometer até mesmo a aveia, né? A aveia é um pouco mais tolerante, mas eu chamo a atenção no caso aí se for trigo, né? Então é uma atividade, tanto a bovinocultura de leite quanto a bovinocultura de corte, né? Ela é uma atividade culturalmente aceita, né, em muitas regiões e ela nos últimos anos passou por uma transformação muito grande, tá? Muitas pessoas entraram na atividade por uma demanda econômica, né? E agora estão investindo na propriedade, aprendendo a lidar e tornando ela também uma atividade culturalmente aceita. Algumas dicas para superar os desafios, né, no manejo dessa pastagem de aveia. Tá? A gente podia pedir assim, ó, porque se eu colocar um fator de manejo, né, uma intensidade de pastejo mais alta lá, altura de manejo 15 centímetros, né, pastejo com lotação contínua. A pesquisa ela mostra que há pouco impacto, né, mesmo com a intensidade de pastejo um pouco mais alta, há pouco impacto sobre o potencial produtivo do sistema ou a soja na sequência. Mas muitas vezes o produtor ele encontra, né, quebras de produtividade e aí a gente fica se perguntando, né, qual que é a diferença, né, entre o que a pesquisa relata e o que o pesquisador observa na prática. Bom, a diferença eu diria para vocês é que muitas vezes na pesquisa o único fator de erro é a intensidade de pastejo, né? Ou seja, eu faço calagem, eu faço adubação de base, eu uso uma taxa de semeadura adequada, eu respeito a altura de entrada para colocar os animais, eu faço adubação nitrogenada em cobertura, então só tenho um único fator de erro. E esses fatores de erros em alguns produtores, eles são sucessivos, né? Quer dizer, e aí vira uma bola de neve e não tem como ele não ter interferência sobre o potencial produtivo mesmo, tá? Bom, qual que é o maior dilema, né, no manejo da aveia para pastejo? A gente tem que entender que de um lado eu tenho a planta que precisa da folha para interceptar a luz, fazer fotossíntese e crescer, e do outro lado eu tenho o animal que precisa dessa folha, né, para ingerir, né, os nutrientes, energia e produzir leite. Então tem que se entender que precisamos de um equilíbrio nisso, tá? Quando a gente fala lá em manejo de lagarta em soja, por que a gente fala em 15% de desfolha no máximo, né, na fase reprodutiva? Porque a máquina da planta é a área foliar.
Ela precisa de área foliar para interceptar a luz, fazer fotossíntese e ter crescimento. Então o produtor muitas vezes não aceita nem 15% de desfolha, né? Com 10% de desfolha já está fazendo manejo. O que acontece? A gente não pode, a gente tem que extrapolar esse mesmo conceito aí para pastagem. Se a gente trabalhar com 90% de intensidade de desfolha, bom, a minha planta vai entrar em balanço de carbono negativo, não vai ter aparato fotossintético, consequentemente a taxa de crescimento vai ser comprometida. Tá? Então esse é o desafio a ser superado. Tá? Vocês podem ver aí a área pós-pastejo, né? Que eu tenho toda uma biomassa residual, tá? E em algumas áreas a gente vê isso, né? Os animais acabam rebaixando demais a pastagem, tá? O solo fica exposto, tem problema com chuva, erosão, degradação. Aqui uma situação, né, onde o produtor usou grade, acabou né, fazendo estabelecimento da aveia sobre o milheto sem dessecar, sem adubação, o solo exposto, né? Então, enquanto uma área dessa aí poderia estar produzindo aí 3.500, 4.000 litros de leite nesse período de outono e inverno, né? Início de primavera, ela está produzindo 1.200, 1.500 litros, né? E ainda o sistema está sendo degradado, né, por questão de manejo. Aqui uma outra situação, né, mais de 50% da área aí é na biça, né? Então, se o produtor tem 30 hectares de aveia, na verdade são 15, né? Os outros 15 são planta daninha, tá? Então a importância aí também de um detalhe, uma coisa simples, né? Fazer o posicionamento aí de um metsulfuron metil, né? Para manejar essas plantas daninhas, evitar a questão da grade, aqui a exposição do solo, né? Vocês é de conhecimento de todos, né? A taxa de infiltração e retenção de água é muito maior, né? Quando esse solo tem uma palhada, tem uma cobertura. Então a aveia serve ali de um colchão, né, entre o casco do animal e o solo, ameniza problemas de compactação, né, mantém a estrutura do solo, né, adequada para manter taxa de infiltração e retenção de água, né. Então isso é fundamental, tá? Olha a agressividade do sistema radicular, né. Então a intensidade de pastejo é o fator mais importante para o sucesso da produção animal. Tá? Isso que a gente fala que a gente tem que respeitar, né, uma área residual da planta, porque aí a raiz vai crescer, vai se desenvolver, vai estruturar solo. Aqui vocês podem ver, né, a quantidade de raízes numa aveia manejada a 5 centímetros em relação a uma aveia manejada aí a 15 centímetros. Tá? Então eu consigo manter os canais de fraqueza, de infiltração de água, de estrutura de solos, o sistema vai tá mais adequado. E aí no verão eu vou ter um sistema radicular como esse que vocês estão vendo ali, né? Até foi colocado ali guilhotina, né? Muitas vezes o produtor pode usar esse sistema de sulcador, né? Disco de corte acompanhado do facão atrás, que acaba rompendo essa camada compactada aí de 8 a 10 centímetros. Ocorre que muitas vezes também muitas áreas com problema de solo superficial e pedra, ele não pode usar isso, né? E ele não tem que usar isso como uma ferramenta de corrigir um erro de manejo, tá? Auxilia, ajuda, mas o ideal é manter a intensidade de pastejo adequada, tá? Então a gente olha essa curva de crescimento da pastagem, né? A gente vê que inicialmente o crescimento é lento, porque não tem área foliar, e lá na frente também a curva estabiliza, porque tem muita folha velha, sombreada, com baixa eficiência fotossintética. Então a gente tem uma altura adequada de pastejo ali, né? Que seria a altura de entrada, a altura de saída, né? Tá? Abaixo disso a gente tem o super pastejo, né? O que é ruim, porque vai expor solo, vai degradar solo, estrutura de solo, vai ter baixa taxa de crescimento. E acima disso também, né, a pastagem começa a ter uma alta taxa de fotorrespiração e a gente começa a perder potencial produtivo. Eu gosto muito desse slide, né, adaptado de Carvalho, porque ele nos mostra, né, o potencial de crescimento do azevém, aqui no caso azevém, em função de alturas de manejo. Vocês podem observar ali que no PET ali de 5 centímetros,
a gente tem Leaf Area Index, né? Índice de área foliar de 1,5 metros quadrados de folha por metro quadrado de solo. E nessa quantidade de área foliar, o azevém consegue acumular 68 quilos de massa seca por hectare dia. Quando eu aumento a altura do pasto desse azevém para 15 centímetros, a taxa de acúmulo é de 97 quilos de massa seca. Tá? Se eu considerar isso aí, 20 quilos de diferença em 100 dias de crescimento, são 2 toneladas de massa seca a mais que eu produzi. Tá? E a questão é quanto eu gastei para produzir essas 2 toneladas a mais de massa seca. 68, 78, 88, na verdade 30 quilos, né? 3 toneladas de massa seca, agora fazendo a conta de novo aqui, né? Tá? Então, gente, eu não gastei nada. A única coisa é que se entendeu, né, que é importante que essa pastagem saia aí de 1,5 IAF de 1,5 para o IAF de 3,5, 4, que é o IAF que a soja tem, né, para otimizar a interceptação da luz e eficiência fotossintética. Então, a ideia é de que quanto mais animal, quanto maior a eficiência de pastejo, maior a produtividade, ela tem que ser discutida, tá? Porque essa ideia é o que tem provocado aí uma série de problemas em relação ao uso do manejo de azevém e tem impactado a cultura de verão e o potencial produtivo, tá? Então tem que respeitar a altura do pasto. Mais para frente eu vou mostrar, né, essa altura de entrada e saída. Bom, na questão do planejamento alimentar é importante que se conheça, né, o histórico da área, as condições de clima, a fertilidade do solo e se use algumas ferramentas de manejo, né, como forragem conservada, por exemplo, adubação nitrogenada. A gente vai passar um pouco por essa discussão. Tá? Muitos dos problemas estão associados à falta do planejamento alimentar. Então, vocês veem a curva azul ali, é a curva de demanda de alimento, que é mais ou menos estável ao longo do ano, a não ser que a propriedade esteja aumentando o plantel. Né? E a gente tem, numa época do ano, a gente tem sobra, que é o momento onde a gente tem que conservar a forragem. Tá? Seja, pode até ser aveia, né? Uma produção de pré-secado, para que nos momentos onde eu tenho falta, eu consiga suplementar. Tá? Então, o manejo alimentar precisa disso. Né? Toda propriedade tem que trabalhar com forragem conservada com uma estratégia, né, de manejo. Tá? Porque senão, eu vou pegar um período de estresse hídrico, a minha aveia tem baixa taxa de crescimento, o que eu vou fazer com os animais? Né? Bom, aí eu tenho que soltar na aveia e, consequentemente, vai rebaixar a pastagem, degradar a pastagem e assim por diante. Então, olhem, essa foto do mês de maio, a gente observa uma pastagem de clima subtropical e uma pastagem tropical. Né? Eu tenho ao mesmo tempo, numa época do ano que é uma das épocas mais críticas de oferta de alimento, eu tenho as duas espécies, milheto, sorgo, aveia produzindo. Tá? Então, o que a gente vê? As condições edafoclimáticas permitem, né, esse arranjo de espécie e ter uma oferta adequada aí pelo menos aí 80% do ano. O que falta muitas vezes é o planejamento alimentar. Tá? Aqui outra foto que mostra, né, a aveia, azevém aí do lado do milheto, né? Tá? Isso aí mês de junho, né? Bom, outro aspecto importante, a base alimentar tem que ser uma pastagem perene. Tá? É importante ter as áreas de aveia, azevém, para rotação, né, dentro do sistema ILP. Então, o que acontece? Essas áreas de pastagem perene, né, a gente fala em 1/3 de área perene e 2/3 de aveia azevém. Que automaticamente essas áreas de aveia azevém vai ter soja e milho no verão e no inverno vai ter aveia azevém. Então eu consigo ter uma capacidade de suporte muito grande nessas pastagens perene, tá? E viabilizar o potencial produtivo. Ó, tem alguém me chamando lá, tá? Vamos continuar aqui, depois eu dou atenção para a piazada. Bom, então aqui, né, questão de produção animal, gado, corte, leite.
Ó, vou mostrar essa foto para exemplificar justamente algo bem atípico que tem acontecido, né? Nos últimos 2 anos, o período de inverno foi muito seco, foi muito ruim e o potencial produtivo ficou comprometido. Por quê? Porque vocês podem observar a precipitação aí, né? Tá? Ela foi muito baixa, então a gente faz aquele planejamento, né? Capacidade de suporte lá de 2 UA por hectare, que dá 900 quilos de peso vivo de capacidade de suporte. Mas aí a gente pega anos como esse, né? E aí essa capacidade de suporte ela não consegue atender 1 UA, né? E aí o que, que o produtor vai fazer? Né? Se ele, aquilo que eu falei, se ele não tem planejamento alimentar, não tem forragem conservada, né, pré-secado, silagem de milho, assim por diante, ele vai ter uma série de desafios, tá? Vou parar aqui, vou lá atender as crianças e já volto, senão eles não vão parar. Estava falando para vocês, né, dos últimos 2 anos que foi muito seco e muitos produtores tiveram problema, né, com baixa oferta de aveia, a aveia não cresceu, não suportava carga animal e aí começa uma série de outros problemas, tá? Então, olha, mesmo que o produtor faça piquete e tal, se ele não tem uma fertilidade do solo adequada, um manejo de N, não adianta, ele vai chegar lá no último piquete e vai voltar no primeiro e a pastagem não está pronta para dar pastejo ainda, né? Tá? Em relação à altura do pastejo, né, esse aqui é até um trabalho que eu conduzi no período de doutorado, a gente pode ver ali ó, que o 25,5, que é o 25 de entrada e o 5 de saída, é o pior sistema. Tá? Alturas de manejo 30 a 10, por exemplo, olha ali, já produziram 1 tonelada e pouco a mais de massa seca. Nesse caso, o without grazing ali, o sem pastejo, chegou até a produzir um pouco a mais, né, de biomassa. Por que isso? Porque a dessecação ela foi feita no cedo, né? Metade de setembro já a área foi dessecada, preparando para semeadura de milho. Se eu sigo pastejando até final de outubro, essa área que estava sem pastejo já estava, né, diferida em florescência, já não tinha mais taxa de acúmulo, enquanto que as áreas sob pastejo continuariam tendo taxa de acúmulo. Então, por isso que muitas vezes, né, quando o período de pastejo é mais longo, essas áreas com pastejo podem até produzir mais biomassa que as áreas sem pastejo, tá? Que é o que essa foto mostra bem, né? Final do período de pastejo, podem ver que no 30-10 a aveias e veem continuam tendo taxa de crescimento e o sem pastejo já tinha florescido e começado a senescer, tá? Então a gente quer um valor intermediário ali, né, para que tenha ciclagem de nutrientes e associado à proteção do solo. Esse é um dos trabalhos mais clássicos, né, do Brasil, um trabalho que já tem mais de 15 anos, né, talvez mais, né, e mostra para nós que há um aumento de produtividade de fato de acúmulo de massa seca quando eu tenho um aumento da altura de manejo. Tá? Esse é pastejo de lotação contínua, então vocês podem ver, né, que o 20 centímetros ali produz mais massa seca que o sem pastejo. E na média, né, a taxa de acúmulo é superior, né, tal. Na média, esse 20 centímetros de altura aí produziu aí ao longo de mais de 10 anos de avaliação 440 quilos de ganho de peso vivo. Tá? Então a gente já começa a observar que num pastejo com lotação contínua, a altura seria por volta de 20 centímetros. E no lotação intermitente, a altura de entrada seria 30 centímetros e a altura de saída seria 10 centímetros. Tá? Então, o ideal é que os animais acessem, né, sei lá, vai ter um planejamento lá de 100 metros quadrados por animal dia, dependendo da oferta. Os animais vão entrar, vão ter acesso ao piquete, ampla oferta, vão ter consumo adequado e vão rebaixar essa pastagem até em torno de 50% da altura de entrada. Né? Então, eu entrei com 30, tiro por volta dos 15 centímetros. Esse manejo é o que otimiza ao mesmo tempo a interceptação de luz, a capacidade fotossintética, o acúmulo de biomassa e o consumo do animal e o ganho de peso ou a produção de leite, litros dia por vaca. Então, olha, essa é uma pergunta importante. Assim, ó, o principal fator de produção
principal fator limitante da produção no leite a pasto, tá? Essa foto exemplifica bem, né? Foto mostra o quanto que um animal aí de 650, 700 quilos precisa consumir, tá ali 19 quilos de massa seca, né? Essa montanha de pasto. E quando ele tem que consumir essa montanha de pasto lá via pastejo, bom, em baixa oferta, aí de fato ele não vai conseguir, tá? Esse exemplo mostra para nós que à medida que eu, vamos dizer assim, ó, aumento a eficiência de colheita, né, para lá para 70%, o meu consumo cai linearmente. E que aqui, ó, essa curva, ela por volta de 50% de eficiência de colheita, eu consigo ter ainda um elevado consumo, tá? Então isso nos diz que o ponto de saída seria 50% da altura do ponto de entrada. Pessoal, aqui para mostrar o quanto isso é impactante, ó, vocês vejam, aqui mostra, né, o quanto que o animal ingere a cada bocado, tá? Eu vou passar pela ingestão em gramas de massa seca por minuto. Então, ó, se eu pegar na média, entra com 30, tira com 10, na média de 20, eu estou tendo aí em torno de 30 gramas de massa seca por minuto. Se eu considerar uma hora, 60 minutos, 60 vezes 30, são 1.800 gramas de massa seca por hora. Tá? Então isso é considerado um consumo bom, né? Acima de 1,5 kg de massa seca por hora. Por que isso? Ó, vamos visualizar a demanda do animal aí de 500 kg, consumindo 3% na base seca do peso vivo, daria 15 kg de massa seca. Se esse animal está lá numa oferta de aproximadamente 15 centímetros na média, né? 20 centímetros, ele está consumindo, nesse caso aí, né, 0,6 gramas por bocado, 40 bocados por minuto, vezes os 60 minutos, dá 1,4 quilos de massa seca por hora. Se eu dividir a demanda por o quanto ele consome por hora, a gente percebe que ele precisaria ficar em pastejo 10,4 horas por dia, tá? E iria diferir na pastagem aproximadamente 20 mil bocados. Tá? Então, dificilmente o animal consegue, né, em situação aí de pastejo, né, ficar essas 10 horas sem comprometer, né, sem aumentar a exigência de mantença e sem comprometer o potencial produtivo. Tá? Então, isso exemplifica bem. Né? Outro aspecto é que, se a gente olhar essa figura, a gente vai ver que 87% da aveia é água. Tá? 1 quilo, até aqui vou ver aqui, ó, 81% é água, tá? 18% é a base seca, perdão. Então a gente percebe que o animal precisa ingerir na base seca uma grande quantidade de aveia. Um exemplo nesse sentido também, ó, um animal de 550 quilos, se a gente vê a demanda dele, né, em termos de proteína. Para cada litro de leite tem que ingerir 74 gramas de proteína, mais a exigência de mantença, que é 640 gramas, né, para manutenção. Então esse animal, ele precisa ingerir 2,1 kg de proteína bruta. Agora vamos fazer um exemplo, né, de uma aveia. Essa aveia tem 18% de proteína bruta. Então 1 kg de massa seca, 180 gramas, eu preciso ingerir 2.100 gramas, né? Vai dar aqui 11,6 kg de massa seca. Tá? Essa é a demanda que o animal precisa ingerir. 1 kg de massa verde tem 20% de massa seca, 200 gramas. Para ingerir 11,6 kg de massa seca, esse animal precisa ingerir 58 kg de massa verde. Tá? Então, ó, pra vocês verem o quão desafiador é. Tá? Por isso que muitas vezes, mesmo o animal com boa oferta, ele precisa ser suplementado. Né? Nesse caso, muitas vezes até com uma fonte de carboidrato, né? Ele já acaba tendo boa proteína, acaba precisando ter uma fonte de carboidrato. Quando for animal de corte, quando for animal de leite, sim, tem uma demanda maior. Bom, pessoal, então se ele não tiver uma oferta, vai ser complicado fazer manejo, né? Tá? Que, além de não consumir e não produzir o que poderia potencialmente, que tem genética, vai afetar a capacidade de rebrota da pastagem e o potencial produtivo da pastagem.
Aqui é importante só dizer assim, ó, critério de entrada dos animais nos piquetes. A gente fala 95% da interceptação da luz, que isso ocorre na aveia por volta dos 30 centímetros. Acima disso, a planta entra em competição por luz e ela tende a buscar luz no estrato superior e para fazer isso ela alonga entrenó. E aí a estrutura da pastagem acaba ficando comprometida. Tá? O critério de saída, então, automaticamente, isso há muitos anos já está definido, né? Seria 50% da altura de entrada, em torno disso. Tá? Então o animal entrou com 30 centímetros na veia, vai sair, né, por volta dos 15 centímetros. Tá? Aqui mostra, né, essas alturas de manejo no trabalho que foi feito, né? É importante a gente visualizar também, né? Quanto maior a intensidade de pastejo, maior o nível de comprometimento, né, da raiz da planta. Ou seja, se eu tiver 90% de eficiência de colheita, a planta, para ter rebrota, ela vai ter que remobilizar nutrientes da raiz, vai comprometer, né, a parte das raízes e até ter aparato fotossintético suficiente para voltar a mandar carboidrato para crescimento radicular. Então, quando a gente visualiza respeitar uma área residual acima do solo, isso também está otimizando o crescimento de raiz, né? Tá? Aqui uma área que mostra, né, o aumento da resistência à penetração, mas quando é bem feito o manejo, essa resistência retorna, né, após o ciclo da cultura, tá? Mostrando então que não haveria a necessidade, né, de fazer intervenção mecânica quando o pastejo ele é bem feito. Tá? Agora, quando tem alta intensidade de pastejo, bom, aí sim, possivelmente a gente vai ter que abrir mão desse tipo de estratégia, né? Escarificação de solo para resolver o problema de física de solo e assim por diante. Mas não adianta eu ficar trabalhando em resolver o problema, eu tenho que resolver a causa do problema, que muitas vezes é a falta de alimento, que resulta em alta carga animal, compactação do solo, degradação do solo e compromete todo o sistema produtivo. Bom, então respeitar a altura de manejo, para isso precisa um correto planejamento forrageiro. Né? O planejamento forrageiro passa por conhecer a propriedade, o solo, o potencial produtivo, trabalhar forte com adubação de pastagem e ter como segurança o uso de forragem conservada. Eu deixo aqui 2 vídeos, tá, pessoal, para vocês assistir também. Tá? Um é no aspecto do uso do nitrogênio em aveia e o outro é sobre a questão do pré-secado, que aí complementa essa aula que eu gravei aqui, tá bom? E aí eu vou postar uma lista de questões também para que vocês consigam fechar e aí depois a gente discute essas questões em aula, tá bom? Obrigado.